que os livros dele estão à venda aqui, fora vocês podem adquirir. Aqui a gente tem o lançamento do livro Contra o Aborto e também tem a venda do livro A Imaginação Totalitária. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muita alegria minha estar aqui em Sergipe, estado que eu não conhecia. E uma alegria ver os amigos, conhecer novos amigos. Paulo, os meninos estão organizando aí, estão de parabéns. O velho da casa aí, que a gente já se conhece há muito tempo nessa caminhada. Paulo. E já tive, inclusive, na casa dele, um evento que você veio lá, que foi sensacional. E aqui, quando eu cheguei em Sergipe, a primeira coisa que eu falei para os meninos, o Lucas, foi: não me leve em McDonald's, eu quero comer uma comida típica. E conheci o Aratu. É sensacional. Né? Queria levar para casa, mas não deu certo. Mas consegui comprar uma boa cachaça naquela região. Queria agradecer muito o evento, ter me convidado, ter me procurado. E vim de São Paulo, longe, mas vim com um sorriso no rosto. E por estar aqui no evento libertário e por estar falando de um assunto tão caro a mim, e a maneira como o Rodrigo terminou a sua fala, dizendo o que a gente tem que fazer. A gente tem que se expor, tem que apanhar, a gente tem que se manifestar. A gente sabe o quanto é difícil transformar o mundo como ideia para que o mundo se transforme efetivamente como realidade. Que, na verdade, nossas ideias correspondam à realidade das coisas, não os burocratas digam para nós como a nossa realidade deve ser. Então, é muito complicado ser alguém que publica, ser alguém que proponha ideias que são aparentemente fora do eixo daquelas ideias que estão consolidadas na mentalidade de uma nação que foi construída ou surrupiada por uma ideia de autoritarismo tão bem lembrado por você, tão bem desenhado por você na sua palestra. E a minha palestra não podia estar, minha palestra, que eu vou comentar aqui, não poderia estar melhor alocada depois destas três, que eu não consegui, porque vocês vão perceber como que eu trato a questão do aborto realmente como uma questão desta natureza. Sobretudo, pensando nessa relação entre liberdade e lei. Porque se fala muito da questão da liberdade, como se a liberdade acontecesse no vazio, mas a gente tem o problema das leis. E a gente tem os problemas das leis, como bem mencionou o Marinho agora na palestra dele, de concepção de direito. Isso é mais complicado. Eu não vou entrar nessa seara do direito, mas ela precisa estar com um pano de fundo aqui na minha fala. Primeiro porque uma das questões mais importantes que discutimos aqui, nessa primeira parte, nessas duas primeiras partes, é a questão da retórica, a questão do uso da retórica, um domínio que se tem sobre uma série de conceitos, a ponto de se transformar o assassino, vamos chamar assim, o assassinato, o homicídio em liberdade. Você conseguiu criar uma história complexa, mental, retórica, a ponto de você chamar o assassinato de um filho indefeso em liberdade e direito reprodutivo. Não existe momento retórico para mim mais supremo do que esse, das transformações que a gente tem vivido em torno desse tema. Bom, todo mundo sabe, o aborto está em pauta, o aborto está aí na boca do dia. Sexta e segunda-feira o Supremo Tribunal está discutindo um assunto de forma estranhíssima para uma nação como essa, uma coisa absolutamente constrangedora ver a forma como foi discutido o aborto no Supremo. Para quem está nesse assunto, para quem fala desse assunto, para nós, vamos chamar nós aqui com um certo respeito aí, o movimento libertário, para nós, ligados a esse movimento, ligados a essas ideias de liberdade, que toca nos assuntos na sua nervura, essas discussões todas que a gente está vendo aí no tribunal, no Supremo Tribunal, a pressão social, isso é uma vergonha, um constrangimento. Eu vou dividir minha palestra assim, basicamente muito rápido, para a gente poder conversar e eu acho bem bastante produtivo. Primeiro,
Vou falar rapidamente do meu envolvimento na questão do aborto, só para vocês entenderem, que eu não caí nesse assunto ontem. Quero mostrar para vocês como eu entendo a melhor forma de falar do aborto, porque eu tracei fronteiras para pensar o aborto no debate público. E, se eu penso que é a melhor forma de discutir por esse viés, quero mostrar como que esse viés se consolida, então, que é o viés filosófico que eu chamo. Eu penso o aborto de uma perspectiva filosófica, e também pensar o aborto de uma perspectiva filosófica é pensar na filosofia do direito. Então, como eu não vou falar dela aqui, já que vocês falaram tão bem, vou falar da perspectiva retórica e daqueles assuntos que estão em pauta no aborto. O direito reprodutivo da mulher e o problema do estatuto do embrião, como se desenha tudo isso. Eu entrei nesse assunto do aborto quando eu tinha 20 anos. Eu não caí ontem. Estou com 40, faz uns 20 anos que eu estou envolvido mais ou menos com essa questão do aborto. Mas no primeiro momento que eu me envolvi com essa questão do aborto foi para ajudar pessoas a abortarem. Eu fui lá e ajudei. Peguei meus amigos e falei, vamos lá abortar. A melhor solução para o drama da sua vida nesse momento é você tomar esse remédio naquela clínica, etc. Me envolvi com essa questão do aborto, sendo também um agente de injustiça no mundo. E está pior. Já fiz minha meia-culpa, sou católico, já passei por meus dramas de exame de consciência, mas ainda não estava resolvido na minha alma. E eu comecei a me envolver com esse assunto, tentando responder, para a minha consciência, o que eu havia feito sobre a questão do aborto. Quando eu era adolescente, como que isso entrou na minha cabeça, como eu reproduzia aquelas ideias, como eu ajudei com aquelas ideias, pegar duas pessoas, levarem numa clínica e falar, vamos lá fazer o aborto, porque é isso que tem que fazer. O meu exame de consciência passou por esses dramas pessoais para entender como eu não fiz o aborto, quer dizer, não era o namorado da pessoa, não foi eu que tinha decidido, então, não sou uma mulher que toma a decisão do aborto, mas eu fui a pessoa que divulgou a ideia, que consolidou uma ideia, que legitimou uma ideia, que tornou uma ideia crível para dois casais amigos meus que foram lá e praticaram aborto. Então, eu me coloco numa questão de agente inspirador da ideia, quer dizer, que é muito pior do que a sua decisão, né? Porque quando você divulga ideias ruins, os resultados são sempre ruins. Como que é divulgar as verdadeiras ideias? O que é passar por isso? O que é deixar de ser o agente da injustiça? Como que se faz isso? Como se pensa isso? Então, sempre para mim o aborto passou por essa questão pessoal e intelectual, quer dizer, eu estava envolvido pessoalmente com o assunto, eu precisava resolver intelectualmente o assunto, percebe? Para mim é uma comunhão entre essas ideias. Não é só ser um intelectual de gabinete que está lá pensando na questão do aborto. Ah, o que você está falando? Você não passa por dramas, é você que aborta, você nunca visitou clínica, você não... Sim, já fiz. E já fiz divulgando. Agora eu quero... Divulgando sim, pegando pessoas e agindo. E agora eu quis entender como que é ser alguém que participa de um debate público sobre essa questão. E para participar de um debate público sobre essa questão do aborto, para mim sempre ficou muito marcado. Quer dizer, quando a editora me convidou para escrever esse livro, quer dizer, quando a editora Record me chamou, o Carlos Andreas falou, você quer escrever um livro sobre esse assunto e tal. Fiquei meio assim, falei, não escrevo, porque no meu livro A Imaginação Totalitária eu já passo por esse assunto. Vou fazer um compromisso que eu tinha que fazer comigo mesmo. A primeira coisa que eu quis marcar para fazer esse compromisso comigo mesmo, tinha que ser muito claro para mim isso, Marinho, que é o seguinte, cara. Uma coisa é eu estar apontando o dedo na cara de alguém falando assim, pô, você fez o aborto, é assassina, porque é mais ou menos a imagem que as pessoas criam de alguém, sei lá, ligado a ser católico, ligado ao movimento da direita e o cara está julgando. Não, eu nunca quis julgar quem está fazendo o aborto. Sim, não era minha intenção ao escrever meu livro julgar quem estava fazendo o aborto. Você passou por isso, quer dizer, meu livro tem essa finalidade de compreender a questão, percebe? De compreender o problema do aborto no Brasil e não julgar individualmente pessoas que estão passando pelo aborto no Brasil, não julgar pessoas especiais que estão ali tomando decisão, falar, você está fazendo aborto, nunca pensei nisso.
Então, quando o meu livro tem esse título, quer dizer, contra o aborto, o que eu estou pensando com esse título? Eu estou pensando que eu vivo numa comunidade de pessoas que estão conversando, estão dialogando, estão divulgando, estão falando, publicando em revista, produzindo pesquisa, pressionando o Supremo Tribunal Federal, pressionando o político. O que essas pessoas estão divulgando? Eu conheço professores que divulgam aborto em sala de aula, eu conheço professores universitários que escrevem sobre aborto em sala de aula, sabe? Que escrevem em revistas sobre aborto, que divulgam sobre aborto. Eu queria também falar com essas pessoas. Eu sou da área da filosofia, né? Fiz mestrado em filosofia, etc. Ninguém fala desse assunto. É um assunto tabuzão, assim. Por quê? Porque já é um dado de que todo mundo é a favor. Quem é contra fica, não vou me meter, não vou me expor, não quero esse assunto. Eu quis me envolver. Como intelectual agora, como intelectual que escreve livro, que publica artigo, que participa de movimentos, que é um ser falante na comunidade política, social, demarque a posição. Você é contra o aborto? Sou. Por quê? Por causa disso. Percebe? Então, o meu livro e as minhas ideias, como eu penso a questão do aborto, eu penso a questão do aborto muito mais para entender a questão do aborto no Brasil atualmente. Essa para mim, é a chave do problema. Como que o aborto entrou na agenda dos problemas brasileiros, como que ele entra na agenda. Não é uma coisa de brasileiro, não é a autodeterminação do brasileiro. Não, agora nós descobrimos como nação e a gente precisa ser uma grande nação e liberar o aborto. Olha só, as grandes nações também liberaram o aborto, porque nós também não liberaríamos. Essa hora funciona, né? As grandes nações como modelo. As grandes nações europeias, capitalistas, sabe? Essa hora parece que tudo funciona bem. Mas, queria entender, então, compreender a questão dentro do país e a relação que ela tem com a agenda internacional. E pensar isso, sob o ponto de vista da filosofia, não pensar isso como alguém do direito, não pensar isso como alguém da assistência social, como alguém da medicina, como alguém da área da saúde. Pensar isso como alguém que poderia trazer uma luz filosófica, quer dizer, uma razão filosófica para olhar esse tema. É muito importante pensar como eu entro na questão do aborto por esse caminho, para entender assim o meu objetivo, o que eu pretendo. Eu fico feliz porque o meu livro, se você olhar assim nos livros, os títulos da Biblioteca Nacional sobre publicações nas revistas, na bibliografia que se tem sobre o aborto no Brasil, é o primeiro livro, não vou dizer que é o melhor, mas é o primeiro, que trata a questão do aborto sobre um viés especialmente filosófico. Você não encontra livros no Brasil escritos por brasileiros que falam do aborto sobre um viés puramente filosófico para o público aberto. Você tem lá artigos para academia, você tem artigos muito relacionados à questão do direito, você tem artigos muito relacionados para a questão da medicina, da saúde, você tem livros acadêmicos, mas você não tem um livro de alguém que diz que é da área da filosofia, vai para o espaço do debate público e diz: eu sou contra o aborto. Aí, Marinha, seguindo o teu conselho, acho que é por aí o caminho. Jogar as ideias, jogar luz nesse ambiente, nessa assembleia, nessa comunidade de seres falantes, que todo mundo opina, que todo mundo comenta, que todo mundo acha que sabe, eu também, todo meus pitacos. E por que eu acho que o aborto tem que ser tratado sob o viés da filosofia? Porque, primeiro, sobre o viés do direito, não preciso falar mais nada depois das palestras que nós ouvimos aqui. Nós estamos engessados numa concepção napoleônica do direito que não permite você respirar essa questão. Então, imediatamente, quando se fala do aborto, é proibido, é crime. Você não queria pensar por esse viés, porque há nuances na questão do direito. Sobretudo quando você parte de uma visão do direito como common law, quer dizer, quando você entende o direito vindo de baixo, de cima, quer dizer, há nuances muito complexas. E eu teria que, quando você vai enfrentar a questão do direito, primeiro você precisa rever toda a ideia de direito. Eu falo bastante da ideia do direito no meu livro, mas assim, para mostrar que no fundo tem esse problema da decisão política que você mencionou,
para mostrar que a gente não pode achar que a decisão política que é o problema do Estado moderno. O Estado moderno é um Estado decisionista, em última instância, só que ele gera a Constituição, e a Constituição passa a ser o parâmetro último, como se, bom, acabou agora todas as decisões políticas, então você gera essa moldura positiva da lei que te constrange, aí tudo vira direito, quer dizer, tudo vira um direito positivo, no sentido de que você agrega. Então, os meus direitos, ter internet, meu direito ter água, ou seja, os direitos fundamentais perdem, se tornam tão abstratos dentro da lei, que você perde o único agente do direito que interessa. O único agente do direito que interessa são as pessoas vivas, sobretudo. Então, eu não queria passar pelo direito, também não queria passar na questão do aborto, sei lá, do ponto de vista da saúde pública. Todo mundo fala disso, né? E manipula os números de uma forma constrangedora ver os números a respeito da saúde pública do aborto. São manipulados, isso assim, qualquer pessoa que trabalha com metodologia, coleta de metodologia, que não está ligada diretamente a uma agenda, um lobby, sabe dos problemas da coleta de informações sobre o aborto no Brasil? Mas você está falando do aborto porque você é religioso. É por isso que você é contra o aborto. Você é cristão, você é católico. Claro que você é um fundamentalista. Quer dizer. E aí eu poderia falar, sou isso mesmo. Quer dizer, sou católico, sou um fundamentalista, acredito em Deus, vou na igreja, vou na missa, tento ir nas missas tridentinas quando posso. Então, assumir uma posição realmente conservadora no sentido. Só que eu achei que essa posição, para o debate público urgente, para escrever um livro, né, produzir um livro sobre o aborto, assim, imediatamente, ela poderia ter pelo menos um empecilho, um único só. E não um empecilho do Estado ser laico. Isso é uma besteira sem tamanho. O Estado é laico, você não pode opinar? Isso é uma tremenda, a maior besteira que se cria, porque é justamente a única concepção de Estado que tenta calar o religioso, essa concepção moderna que foi tão bem exposta aqui pelos autores anteriores ao mim. Esse Estado laico que estão dizendo que é uma construção moderna, que detém o monopólio da violência, parece também deter o monopólio de quem merece ou não viver, e pior, quer dizer, o Estado moderno, que passa a ser um Estado, como foi discutido aqui há poucos, totalitário, ele não tem só o monopólio da violência, ele detém o monopólio para dizer quem é ou não gente. Ele diz, você é gente, você, essa grupo aqui não é. Ele diz claramente isso. O Estado moderno assumiu a prerrogativa de determinar quem é digno de ser vivido ou não. Então, poderia ir por esse caminho. Quer dizer, poderia pensar no Estado laico, e é por isso que eu escrevi um livro chamado A Imaginação Totalitária, para pensar como que o Estado moderno se incorporou como um Estado que é uma instituição religiosa. Como que o Estado moderno passou a ser a promessa do final feliz que a religião tinha. Não é mais o Estado moderno não é mais o concorrente da religião. Ele é a própria religião do mundo. É culto ao Estado moderno. Um amigo meu, batista, quer dizer, ele é evangélico, escreveu um belo livro chamado Idolatria do Estado, quer dizer, Franklin Ferreira. É isso, quer dizer, o Estado moderno passou a ser idolatrado. Eu poderia, né, pensar, costurar, vamos falar então do ponto de vista religioso do aborto, vamos mostrar mesmo que a vida é sagrada e tal, etc. Mas é todo o caminho. Mas isso leva tempo. Leva tempo. Não, só ateu. Como você vai conversar com alguém? Então, vamos lá provar que Deus existe. Você tem que dar as razões anteriores. Mas as razões anteriores consomem tempo. E no debate público, o tempo, que dizem, é urgente, uma questão urgente. Milhões de mulheres estão morrendo. Então, você tem que dar uma resposta também urgente e à altura. Eu acho que essa resposta urgente e à altura não invalida no sentido de não podar, não amputar a presença do religioso no espaço público, muito pelo contrário. Mas ela tem que ser fomentada e valorizada, porque a religião, para mim, não é só a expressão de uma privacidade doméstica,
mas é a religião, sim, de uma ordem espontânea, a mais forte ordem espontânea que ordena a vida social e a mais tradicional, enfim. Mas não dá tempo, então eu não poderia ir por esse caminho. E para mim o melhor caminho é o caminho da filosofia, porque ele é de alguma forma isento, num determinado instante, num determinado momento, da declaração da fé na revelação. Ele não passa por isso. Eu simplesmente vou dizer, se é a favor do aborto, sou por quê? Por causa disso, disso, disso. Essas razões não são boas. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Percebe? No debate filosófico não tem nenhum mistério, nenhum segredo. O debate filosófico não tem apelo para o sobrenatural, pelo menos no seu início. Ele pode ter o apelo final, mas no início ele não vai fazer o apelo, ele não vai evocar o religioso no início, ele pode chegar no religioso no fim, mas no espaço do debate ele simplesmente vai pedir assim: Paulo, dê suas razões. E você dá suas razões, e você analisa, vê se essas razões são suficientes, se elas são bem organizadas, se elas são bem ordenadas, se as razões que formam o argumento não está associando premissa e conclusão, não está fazendo, né, a síntese, o encadeamento das premissas para chegar numa conclusão, encobrindo estes vínculos. Porque qual é o problema então da filosofia? O que a gente tem que olhar? O uso da linguagem, o uso da retórica. O que faz a retórica? A retórica é aquela que transforma argumentos ruins, ou seja, vínculos ruins, vínculos de raciocínio ruins, que não são bem amarrados, encobre tudo isso e transforma isso num argumento arrasador e poderoso. É isso que faz a retórica. Transforma isso num argumento apelativo. Esconde isso atrás de uma série de imagens, de efeito, de guerra cultural. Quer dizer, por que você acredita na razão se tudo é uma guerra narrativa? Porque a guerra narrativa nada mais é do que a expressão de uma linguagem que alguém domina e constrói esses patamares de expectativas significativas de como a nossa vida vai ser. É isso que a retórica faz. A retórica não vincula argumento. A retórica vincula meramente narrativa, mais nada. Eu trouxe para vocês aqui a epígrafe do meu livro, e o Rodrigo ia falando da questão retórica, eu estava empolgado, dá vontade de parar a palestra dele e eu leio para vocês. Assim. Rodrigo, olha aqui isso aqui. Porque o Rodrigo tratou do Orwell, do 1984. Muito bem, acho brilhante. Mas tem um texto da Alice através do espelho, da Alice País das Maravilhas, e ela está conversando com aquele personagem que é um ovo, que é o Humpty Dumpty. Vocês já viram esse personagem? Ela encontra esse personagem e ela diz assim: olha, eu não sei muito bem o que o senhor entende por glória, entre aspas, glória. Humpty Dumpty sorriu com desdém. Claro que você não sabe, até eu lhe dizer. O que eu quero dizer é: eis aí um argumento arrasador para você. Mas glória não significa um argumento arrasador, objetou Alice. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, em tom de escarninho, zoando Alice, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique. E ponto. Nem mais nem menos. A questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem manda. Só isso. A questão na retórica é saber quem tem o poder e vincular a justiça ao poder e não o poder à justiça. A questão aqui, e para mim o movimento pro aborto no mundo assumiu essa prerrogativa de forma
extremamente forte na história, de ter poder, tem dinheiro, e mais do que tudo isso, tem o poder e o dinheiro de vincular uma ideia absurda. Qual ideia absurda? Primeiro, são várias, né? Mas qual a ideia absurda? Primeiro, de que a mulher tem autonomia sobre o seu próprio corpo. E que essa autonomia sobre o seu próprio corpo necessariamente implica que ela pode fazer o que quiser com o embrião. Mas o embrião, coitado do embrião. O embrião nada mais é do que uma melequinha biológica. Então, a mulher pobre, a mulher negra, a mulher que sofre, a mulher está morrendo aí por fazer um aborto clandestino. Enquanto que as mulheres ricas, porra, cara, as mulheres ricas não, elas estão fazendo aborto em clínicas seguras. E, olha, o Estado tem que financiar isso. Isso tem que ser financiado pelo Estado. O SUS tem que se pagar essa conta. Cara, eu não preciso ficar discutindo, olha, isso é uma besteira. Eu vi isso de uma juíza que debateu comigo no Instagram. Isso é besteira, cara. Ficar discutindo essa questão filosófica. A questão é simples. Mulheres pobres e negras morrem. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. E o Estado tem que dar assistência e segurança para que essas pessoas pratiquem o aborto de forma segura. E olha que legal, cara. Se ela faz isso, o que acontece com o aborto? Milagrosamente, cai a taxa, diminui. Então, como é que você não vai financiar essa ideia? Você só pode ser homem, não é possível. Só pode ser machista, patriarcal. Mas como é que você não vai financiar o aborto ser legalizado? É uma ideia sensacional isso. Porque mulheres morrem. Quantas? Milhares. Cadê os dados? Aqui. Quem morre? Ah, preto e pobre. E rica. Rica vai para fora do país. E são muitos. O que a gente faz? Libera, você paga e olha só, o aborto diminui a taxa. Tá, mas e o embrião e a vida embrionária? Essa não importa, essa não tem nada a ver, essa não é uma questão, essa não é, ninguém quer fazer mal para ela. E olha que interessante, se você for ver a história dessa ideia, se você for ver a história dessa ideia no mundo, ela não foi inventada por feministas malucas que divulgam no Facebook essas ideias. Percebe? Não é uma ideia criada lá. Essa é uma ideia criada por uma agenda eugênica que nasceu lá nos Estados Unidos, em torno de uma feminista maluca ligada a movimentos eugênicos chamado Margaret Thatcher, que defendia que você pode melhorar a civilização que está em decadência. A civilização está em decadência. Por que está em decadência? Olha, porque você tem uma grande proliferação de seres humanos pobres. E esses seres humanos pobres deixam, quanto mais decadente. O que você faz? Você limita o nascimento dessas pessoas, você faz um grande programa de planejamento familiar. Esse planejamento familiar, que é imenso, diminui que essas pessoas pobres continuam nascendo, essas pessoas pobres que param de nascer permitem que pessoas boas nasçam. Então você promove casamento entre pessoas boas e libera o aborto para pessoas pobres e feias. Parece uma maluquice falar isso, mas é exatamente isso que ela falou. Desse jeito, dessa forma. E não tem segredo, não é nada, não tem nenhuma. Nossa, isso aí é coisa. Isso é declarado num livro público, todo mundo lê. E ela só fundou a maior clínica de planejamento familiar defensora do aborto no mundo, que é a Planned Parenthood, quer dizer. Só fundou isso. Que é a que mais injeta dinheiro na agenda, na pauta do aborto. Não tem segredo isso. E essas agendas mundiais chegaram
Olha, Rodrigo, lembrei de sua palestra aqui agora. Chegaram na ONU. E a ONU vai assegurar que é um direito fundamental da mulher praticar o aborto. Porque impedir que uma mulher faça o aborto, treme, estão sentados, é análogo à tortura. E ninguém quer que uma mulher negra, pobre, carente, seja torturada. A ONU defende isso. Não é uma questão de teoria da conspiração, né? Está declaradamente nos sites dessas coisas. O site é aberto, público, qualquer um pode chegar. No Brasil, isso chegou quando? Quando chega no Brasil exatamente? No Brasil, isso vai chegar mais ou menos na década de 80, muito fraco ainda, muito incipiente, mas começa a se articular de forma forte quando um grupo brasileiro, que é um braço de uma das principais agentes de defesa do aborto no mundo, chamado Catholic for Choice, que transformou no Brasil a católicas e financia as católicas pelo direito de decidir, que usam o termo católico de propósito. Para quê? Para trapaça, dissimulação, jogo retórico, mais financiamento. Cara, eu sou católico também. Só que eu sou um católico diferente do católico da igreja, que é um pouco católico da igreja. Vocês sabem como que é o católico da igreja, né? Pedófilo, né? Vocês sabem? Então, assim, a gente é um católico que entende os dramas humanos. E a católica pelos direitos de decidir no Brasil, uma das principais, pelo menos começou lá na década de 90, articuladoras da questão do aborto. Mas quando você mostra isso, e não são católicas, ok? São católicas na trapaça. Eu até falo no meu livro, é a mesma coisa, Paulo, a mesma, cara. Você é dono de uma churrascaria. Você é dono do McDonald's, de uma hamburgueria. E lá dentro, um movimento de veganos começa a surgir. Né? As católicas, pelo direito de decidir, isso é um movimento. E a igreja faz o quê? Faz vista grossa. Se bem que a igreja no mundo é mais dura, mas no Brasil faz mais vista grossa. Teve um bispo que saiu criticando a católica, mas ele fez uma notinha de rodapé. Você diz, agora que a coisa está mais explícita. Mas só para vocês terem uma noção, a principal defensora do aborto, a pessoa até, você olha para ela, você fica, professora, intelectual, escreve livro, foi indicada para prêmio Nobel aqui no Brasil, junto com outras mulheres, é professora da PUC. Professora da PUC. A PUC é o quê? Uma Pontifícia Universidade Católica. Deu aula na PUC, defende aborto abertamente, e a PUC faz o quê? Nada. Então, assim, para mim fica muito claro, então, que é um jogo retórico nessa questão do aborto, percebe? É um jogo muito forte retórico. E esse jogo retórico ficou explícito mais ainda quando o PSOL, que é um partido, assim, cuja representação política na Câmara não é muito grande, quer dizer, é um grande partido lá dentro. Então, ele sabe que se jogar a questão do aborto dentro da Câmara não passa. Já tentou, João Willis já tentou fazer isso, está tentando fazer isso, sabe que não vai passar, vai perder pior que perdeu a Argentina. O Senado argentino ainda passou pela Câmara, no Brasil nem passaria, na minha opinião. O que o pessoal fez? O pessoal articulou com movimentos feministas, com o movimento junto à Católica pelos Direitos de Decidir, entre outros movimentos aqui no Brasil, não vou ficar escrevendo deles, juntou com esses movimentos e levaram a questão do Supremo Tribunal Federal no momento em que nós estamos perguntando justamente, depois dessa palestra, eu falei, cara, esse é o Supremo Tribunal Federal, não preciso nem repetir aqui, que está julgando a questão do aborto no Brasil. Os caras não conseguem resolver problemas assim, os caras estão julgando a questão mais fundamental da existência de um Estado.
Se o Estado existe, qual é a questão mais fundamental? No mínimo, proteger a vida. Os caras estão lá decidindo, não é vida. Começa nas 12 semanas, até que vai ser crime, não vai, a gente... Sabe? Por quê? Porque é uma estratégia de trapaça, de dissimulação, de jogo retórico. Então, no meu livro, o que eu busco mostrar? Eu busco mostrar esses percursos, quer dizer, como que a coisa foi construída no jogo retórico e mostrar que, na verdade, a gente tem que encarar o aborto sobre 2 pontos de vista. Responder uma pergunta muito simples, que aí vai na questão que fico muito à vontade entre os libertários, e aqui Paulo Cogos, que é um grande crítico dos libertários a favor do aborto, Marinho, tal, que eu conheço, que é notável, né, que fala disso, que já debateu esse assunto, inclusive, com muitas pessoas, que mostra que o movimento libertário, na minha opinião, é o único movimento, ainda que haja crise lá dentro, que consegue perceber que a questão do aborto tem um problema só, a justificativa moral do aborto. E qual que é a justificativa moral do aborto? A mulher pode decidir ou não, e você pode obrigar a mulher, aquela questão da benevolência compulsória, quer dizer, você pode obrigar a mulher compulsoriamente a carregar um embrião que ela não queira. Os debates, o núcleo do debate é esse, a justificativa moral do aborto a respeito desta questão. Quer dizer, uma mulher é obrigada a carregar um filho que ela não deseja, não é só questão de estupro, não, quer dizer, é uma questão mesmo no sentido, não tem meias palavras aqui. Eu sou obrigado ou não sou obrigado a coagir uma mulher a carregar esse embrião? Essa é a questão. A missão de secundária. E aí eu queria mostrar no meu livro, eu pretendi mostrar no meu livro que esses argumentos são falhos, quer dizer, tem falhas que são, para mim, fundamentais. Qual é a principal falha? Que toda analogia que trata o embrião, toda analogia que trata o embrião como invasor, que a mulher como uma incubadora, como um parasita, ele falha numa coisa. Onde ele falha? Na presunção de que a pessoa que está sendo desenvolvida ali é um parasita na mulher. A pessoa que está desenvolvendo, a relação que um feto está tendo com uma pessoa é uma relação de parasitose. Quer dizer, isso para mim é uma analogia falha. Porque não é uma analogia que faz sentido quando você pensa que o estatuto do embrião, quer dizer, o que é um embrião efetivamente do ponto de vista da realidade? O embrião é uma pessoa. Uma pessoa não significa que foi concedida a ela o título de pessoalidade, quer dizer, não foi dado para ela esse título, não é pré-civil essa realidade. Esta pessoa, ela existe numa relação imediata. Então, essa relação imediata, bem brincou o Rodrigo aqui agora, ela é uma relação que quando uma mulher toma consciência de si, que está grávida, junto com o seu companheiro, que a gravidez também não acontece na mulher, a gravidez precisou também de uma relação sexual, mas nem vou tratar desse assunto, eu teria que inserir a questão do aborto na questão da sexualidade humana, que é um outro problema. Você precisa levar em consideração, considerar a sexualidade humana para se discutir o aborto. E a sexualidade humana é voluntária, com exceção do estupro, mas ela é um ato voluntário. Então, assim, há um envolvimento voluntário. O embrião que está nascendo ali, quando uma mulher toma consciência, ela toma consciência de que ela tem um filho, não uma entidade biológica. Ela não toma consciência de que, peraí, eu estou esperando uma entidade biológica crescer em mim. Não passa por esse drama. Nenhuma mulher grávida está grávida de uma entidade biológica. Porque primeiro nós temos as relações pessoais. Primeiro nós temos as relações pré-teóricas. Depois nós temos relações biológicas com nós mesmos. Eu não consigo ter relações com vocês aqui biológicas. Tem relações pessoais, políticas, sociais, afetivas, psicológicas, culturais. E a mulher que está grávida, ela tem a primeira relação que ela tem com uma pessoa é dessa natureza. Ela é psicológica, ela é pessoal, ela é afetiva. E toda essa relação pode ser uma relação dramática ou não. Pode ser uma relação que apresenta problemas de rejeição. Não importa a questão da rejeição. A questão é que a relação pessoal já foi estabelecida. Mulheres grávidas são sempre grávidas de filho. Não são grávidas de outra coisa. E quando você trata o crescimento de uma pessoa no útero de uma mulher, ele também não aconteceu ali. Não é um evento que acontece no sentido mágico. Percebe? Não é algo que estou andando,
jogar dentro do meu carro um bebê. E ainda, se jogasse, acho que esse argumento, eu lembro que o Paulo Combes, não do carro, mas ele usou do barco uma vez, um vídeo seu, eu achei muito interessante. Aí que você estivesse andando com um barco e pula uma pessoa dentro do seu barco, né? Que não é o caso da questão da aborto. E que não é um peixe. A pessoa, cara, pulou do seu barco, caiu, me salva, preciso de você, depende de você. Não quero você que morra afogado, seu desgraçado. As coisas não são dessa forma. O tecido humano não é assim, tão hobbesiano nas suas extremidades. Há também relações afetivas, sobretudo quando nós estamos falando de pessoas, entre pessoas, quer dizer, aquele termo que a gente pode chamar de comunidade moral, de comunhão entre pessoas. São os termos corretos. E o embrião, para mim, é explícito que ele é membro de uma comunidade desse tipo. Explícito, muito claro que o embrião é membro de uma comunidade desse tipo. Que ele é um ser racional, que ele é um ser relacional, que ele é uma singularidade. Eu queria só fazer uma parte em relação a essa teoria do barco, que muitos libertários poderiam até não se convencer, mas tem um conceito do Walter Block, que é um libertário ateu, Sim. Que é o homestead negativo. Então, se alguém joga um saco de lixo na sua casa, né, ele cai do céu, você não pode jogar num vizinho inocente. Então, aplicando esse conceito ao aborto no caso de estupro, um estuprador agrediu a mulher, ele é culpado. Depois apareceu o nenê. 3 dias depois vai ter a fecundação. O homestead negativo do crime do estupro seria da mulher, não do nenê, que apareceu completamente inocente de tudo isso. Sim, perfeito. Quer dizer, ele também é tão inocente quanto... A gente está falando justamente desse tipo de coisa. A gente está falando de parasitoses, de entidades biológicas, de invasores, incubadora. Percebe que as analogias que são usadas por alguns libertários vão nesse sentido? E essas analogias, no meu entender, elas falham em perceber que nós estamos falando de seres humanos e pessoas. Nós estamos falando de um membro de uma comunidade. Um membro de uma comunidade que é o fundamento de todas as comunidades humanas possíveis. Todas. Não tem outra. Poderia objetar para mim, mas espera aí, como ele é ser racional, ele não desenvolveu ainda o sistema nervoso. Aí eu teria que entrar num ramo da filosofia chamado antropologia filosófica, que eu não vou fazer isso aqui na palestra porque eu levaria muito tempo, mas a questão é muito simples. Minha configuração neurofisiológica, a nossa configuração neurofisiológica, a nossa configuração fisiológica, neurofisiológica, ela não é assim. E aí ela desenvolve e eu viro pessoa, um processo. Percebe? Eu não tenho assim, eu não viro pessoa desse jeito. Eu tenho minha configuração neurofisiológica e aí, num determinado momento do processo, eu me transformo numa pessoa. Opa, pessoa. Quando? Ali, 12 semanas. Não, peraí, eu acho que é 14. Não, é um pouquinho mais. Peraí, tem dúvida sobre isso? Não é desse jeito que acontece. Não, o processo neurofisiológico não tem um passe de mágica nele, né? O gradualismo nele. O que acontece é justamente o contrário. Deixa eu só terminar o raciocínio. A minha configuração neurofisiológica só é assim que eu sou uma pessoa. Percebe? Eu não sou uma pessoa porque o processo neurofisiológico permitiu que eu seja pessoa. Na verdade, o meu processo neurofisiológico só é desse jeito que eu sou uma pessoa. Porque eu sou um ser racional. Se eu fosse de outra constituição, de outra configuração, seria de outro jeito. O meu processo neurofisiológico seria outro. Então, eu preciso olhar direito a essa realidade do embrião. Meu cérebro é desse jeito porque eu sou pessoa. Eu não sou pessoa porque o meu cérebro é desse jeito. É isso que eu quero dizer. Algumas pessoas dizem, o feto é o ser humano em desenvolvimento. E eu pergunto, e o nascimento é o fim do desenvolvimento? Pois é. Você nasce e continua se desenvolvendo. Sempre vai se desenvolver. Então, por isso que eu não concordo com o argumento do tipo, mas infanticídio. Que horror, infanticídio. Cara, se você...
acredita que o infanticídio é um problema, o aborto é tão problema quanto. Isso é uma questão de afetividade. Isso é uma relação de afetividade com aquele filho que foi apresentado por uma comunidade maior. Porque existe uma questão assim, eu não conheço muitos de vocês aqui. Se um de vocês amanhã vier a falecer, quanto mais distante da minha afetividade, talvez eu não tenha nenhum choque. Poxa, o cara lá na palestra morreu, ficou abalado, tá? Mas se o Marinho, que eu já tenho uma afetividade muito grande com ele, faleceu, eu falo, poxa, vem no velório, vem dar flores para a esposa dele. Mas se minha filha morrer, vai ser mais... Então a gente cria uma relação de afetividade que às vezes, aí o pessoal do direito pode me ajudar, que às vezes o direito não consegue contemplar e também, o direito penal aqui também não pode contemplar sempre. Né? Se eu assassino o presidente dos Estados Unidos e assassino uma PM que fez pegação numa festa, me parece que PM tudo bem, presidente dos Estados Unidos, percebe? Então, sim, o direito penal contempla essas relações de afetividade. Eu acho que no caso do direito penal, o embrião também, eu reconheço ele como pessoa, é um escândalo matar um infanticídio, é um escândalo matar um embrião, mas o direito penal consegue regular esse tipo de diferença, percebe? Diferença de afetividade. Não sei, estou especulando. Mas para mim não seria uma resposta plausível. Para a diferença, por que uma pessoa que faz o aborto, 2 anos de prisão, uma pessoa que faz infanticídio seria 6 anos, 7 anos, uma pessoa que comete homicídio é 30. A diferença é afetiva no relacionamento, no trato com as pessoas. E me parece que o direito contempla isso razoavelmente. Só para terminar, então para mim, sempre ficou muito claro o seguinte, as relações humanas, elas são relações, às vezes, de poder, são relações de jogo de força, são relações de quem manda, quem tem mais poder, e é muito explícito para mim que no caso do aborto, se está pautando uma agenda de dar à mulher, nesta relação que ela tem com o seu embrião, dar a ela, na relação que ela tem com o embrião e na relação que ela tem com o seu parceiro, um poder que nunca foi dado a ninguém na história. Qual o poder? De decidir quem é digno ou não de nascer. E a mulher, nesse polo de relação de poder, quando ela diz, olha, pensa com ela, eu vou abortar, e ela não conta para o marido, ela está matando o filho do parceiro, ela está matando o filho da outra pessoa. Então, você percebe que existe uma série de problemas quando você começa a falar do aborto, que não é tão simples assim como a agenda abortiva defende. E estes ruídos que iam aparecendo no debate público foram um tema são eles o tema que eu quis jogar à luz. Esse é o tema do meu livro. Como falar do aborto e como tratar do aborto numa dimensão para além do jogo retórico, também mostrado aqui pelo Rodrigo agora há pouco na questão do direito. Acho que agora é melhor a gente ir para as perguntas, a gente fica bem mais fácil. Para todos também, né? Vocês participaram. O quê? Perguntas para vocês também, eu acho que. Não, estou à disposição. Deixa eu fazer uma para ti. Tem um negócio que falam normalmente sobre o aborto masculino. As feministas costumam falar que é o aborto masculino, que é o pai que abandona seu filho. Certo? Porque eles continuam vivo o filho, né? Mas é aborto masculino. Nesse caso, a mesma pessoa que fala isso defende o aborto da mulher. Nesse caso, que eu vejo como assassinato, é muito complicada essa relação do pai. Eu adoro ser pai, eu sei que você adora ser pai também. O Raso é pai de quase 20 meninos. O Raso tem uma família enorme, são 4, né? 3 ou 4 hoje? 3 meninos. E saber como é que é essa relação e por que eles fazem esse jogo semântico do aborto masculino e esquecem do aborto, que é o que de fato mata as pessoas. Olha, então, não existe aborto masculino, porque se você definir aborto como a decisão voluntária de interromper a gravidez e essa decisão, na verdade, interromper a embrião, o aborto masculino não faz sentido. É o abandono. Só que o abandono já é criminalizado e você não vê no mundo
nenhuma manifestação, nenhum professor universitário, nenhuma artista chorou no GNT. Você não vê nenhuma pessoa da mídia dizer, gente, passeatas na rua, vamos fazer aborto masculino. Vamos fazer o seguinte, eu não gosto muito dos meus filhos, acho que você também não gosta dos seus, e vamos fazer uma passeata ali na manhã, juntar uma galera, fazer um movimento, depois você me dá umas dicas como criar um movimento para abandonar os meus filhos. Eu não sabe que chega deles. Para vender tutela. Para vender a tutela dele. Exatamente. Vamos fazer isso. Então, assim, você não encontra isso. Não existe isso. Quer dizer, não faz o menor sentido você dizer que, mas você está sendo hipócrita, o homem faz isso. Não, mas eu não estou dizendo que é legítimo que o homem faz isso. São filhos de pais separados, por isso, exatamente porque é um pai falar tchau, não quero saber de você, me dane-se. Mesmo que eu não soubesse, quer dizer, para mim é muito lógico que homens que abandonam seus filhos são irresponsáveis e merecem tomar 10 chibatadas, assim. Concordo 100%. Percebe? Então ninguém está fazendo campanha disso, né, ninguém. Esse é o maior erro para mim. Eu escrevi sobre isso. Falei, olha, se você defende isso, se você defende o seu aborto, você está dando um selo de garantia para o teu parceiro falar obrigado, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Mas agora nasceu, a vida a gente cuida junto. É bem assim. Não consigo ver saída desse tipo de fala, a não ser uma saída retórica mesmo. Ainda no tema da retórica, você vê que os defensores do aborto eles não têm nenhuma lógica. Então, as feministas são contra o feminicídio, mas o único caso de feminicídio, de matar alguém por ser mulher mesmo, que eu já vi, é o aborto seletivo na China. Pois é. Por exemplo. Então, de onde vem essa manipulação do establishment para que as pessoas abdiquem completamente da lógica na hora de defender uma barbaridade dessa? Então, da onde vem, no geral, porque eu acho que é bem mais complexo, e aí envolve a questão do direito, como a gente estava falando. Agora, no caso do aborto, para mim está muito claro que vem de um planejamento familiar de controle de natalidade, para ter controle mesmo de pessoas boas, uma vida boa, pessoas feias e pobres precisam ser desqualificadas. Existe sim, no meu entender, uma agenda eugênica por trás disso, e ela é muito boa porque ela não é tão escancarada, ela é explícita. Então essa nova eugenia, como se resolveu o problema do síndrome de Down em países nórdicos? Porque resolveu de um jeito muito simples, cara. Não nasce. O aborto seletivo que você comenta na China é exatamente o único caso de feminicídio. Você tem toda a razão. Assim, essa, para mim, eu falo para as feministas que me enchem o saco sempre, quando um homem bate numa mulher, que você está chamando de feminicídio, e bateu na condição de ser mulher, você teria que chamar o homicídio de varonicídio, ou machocídio, quer dizer, você teria que dar esse tipo de nome, porque ninguém está matando a mulher na condição de ser mulher, você está falando, a única condição de matar uma mulher na condição de ser mulher é porque é na China, e é o aborto seletivo. E esse aborto seletivo também aparece para os mais fracos lá nos países nórdicos. Então, eu entendo, sim, que é uma guerra contra os fracos. Tem um ódio contra os fracos. Tem um ódio contra as pessoas doentes, um ódio contra as pessoas fracas, e um ódio contra o imperfeito. As pessoas odeiam a imperfeição. E a modernidade criou um modelo de Estado que ampara que o Estado deve ser o detentor do monopólio da perfeição. Não divulgar isso. Para mim é explícito esse tema. É que a gente fala muito do nazismo. Mas o nazismo. As pessoas sentem horror ao nazismo, mas esses atos são muito mais simples. Só que essa sociedade eugênica é americana. Exatamente. Interessante. Tinha base para Acho que eu ia perguntar aqui antes disso. Professor, eu gostaria que você poderia abordar, por exemplo, o caso da Suécia, né? Que eu li um artigo, acho que foi mês passado, afirmando que a Suécia, após a descriminalização do aborto, subiu em mais de 100% o número de abortos na Suécia. Não, incentivo. Eu não li esse artigo, então não Mas posso incentivo falar. econômico, tem toda a lógica. Se você libera, vai aumentar. Eu não li esse artigo exatamente para te falar a respeito dele. Mas sim, você está resolvendo uma série de problemas de saúde pública na Suécia através do aborto. Olha que maravilha. Como é que você preserva, como é que você evita
a proliferação de doenças, você mata o doente. Cuba faz exatamente isso. Eles veem que o feto está com um probleminha lá, mata para tentar melhorar os índices de E isso depois é usado a favor do tal sistema de saúde de Cuba, no qual eu falei. Eles usam isso como argumento para dizer que em Cuba não tem crianças com problemas. Claro, você matou todos. acabar com os empregos, cara. Então, assim, existe sim, para mim, é muito explícito isso. E você me lembrou, Paulo, que no livro do Ed Black, escreveu A Guerra dos Fracos. Ele mostrou que a eugenia nasceu nos Estados Unidos, se transformou num modelo para a Alemanha, mas aí... Eu acho que ele vem antes, viu? Eu acho que antes, desde a Guerra dos Boares, você já tem exemplos alemães, exemplos franceses de eugenia. Sim. De você usar mas como quando você sistematizar isso como ciência, surge na Inglaterra, especificamente, mas os americanos se desenvolveram, e desculpa, claro. Mas nos Estados Unidos, para mim, pelo menos sempre esse modelo americano ali, no início do século XX, através dessa